15º ano, nós estamos na aula de História. Essa semana nós vamos continuar falando sobre tradições orais. E até aqui nós vimos que contar história era uma atividade muito apreciada na sociedade africana. A maioria desses povos, eles tinham uma forte relação com a tradição oral, uma vez que eles não utilizavam a escrita. Então, desde muito tempo, em diversos povoados africanos, aqueles que compartilhavam os saberes com os mais jovens eram chamados de griots. A oralidade ela foi fundamental para que as culturas africanas se mantivessem vivas em locais distantes do continente africano, né? Ela permitiu que algumas tradições pudessem sobreviver no decorrer dos anos com a escravidão. Então, as histórias eram passadas de geração para geração e foi dessa maneira que muitas dessas narrativas chegaram ao Brasil. Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos, eles fazem parte da história e da formação da cultura brasileira. E ao se misturarem com um aspecto da cultura de outros povos, né, como os de europeu, grupos indígenas, né, então formaram a cultura afro-brasileira. A Congada é um exemplo de cultura afro-brasileira, que trata-se de um folguedo, quer dizer, festa popular, que começou a ser praticado pelos escravos, né, há mais de 400 anos, e essa festa se mistura parte da cultura africana com a religiosidade católica e trazida para o Brasil pelos portugueses. Assim também, gente, os povos indígenas, que a principal maneira de ensinar os saberes do grupo para as novas gerações eram através da fala. A cultura indígena era passada, né, para as gerações mais novas através de mitos, porque esses mitos eles explicavam o surgimento do universo, o surgimento do dia, da noite, da morte, da vida, e mesmo é a mesma origem dos alimentos como milho, guaraná, a mandioca. Então tudo isso eram passados de geração a geração através de contos, né, de mitos. Então, por terem um conhecimento das tradições do seu povo, são geralmente os líderes, né, os caciques, os pajés, xamã, e até as pessoas mais velhas da comunidade indígena que se encarregavam em compartilhar as histórias com os demais indivíduos. Também tem uma curiosidade que os povos indígenas, eles expressavam seus valores, né, as suas histórias, de várias maneiras. E uma delas era através de pinturas corporais, né? Então, muitas dessas pinturas, elas eram inspiradas em elementos da natureza, né, como planta e animais. E esses desenhos, eles podiam representar, por exemplo, a que etnia, né, que eles pertenciam, que tribo que eles pertenciam. E esses desenhos eram determinados no momento da vida do indivíduo ou condição dele na sociedade. Então, as pinturas para os índios não era só simplesmente uma pintura, mas também era passado algum valor, né? Representava também, né, se ele era solteiro, se ele era casado, se ele era líder, se ele era um guerreiro. Então, essas pinturas também, que não era só pintura, ela trazia uma informação do indivíduo. Eu preparei, gente, 2 vídeos para vocês assistirem que vai falar um pouco mais sobre essa cultura, né, que foi tão importante para a nossa identidade, né? E aí eu peço que vocês assistam, né, os vídeos e depois vocês façam os exercícios do livro, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!